Paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e eu quero agradecer a Deus por estar mais uma vez trazendo uma mensagem ao seu coração. E o tema da mensagem de hoje é: eu não acredito que isso seja pecado. Eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem. Eu não acredito que isso é pecado, pastor. Antes de eu trazer este conteúdo até você, eu queria que você se inscrevesse no canal, se inscreva, ative o sininho, dê também o seu like. E terminando de assistir, compartilhe, tá bom? Você vai estar ajudando muitas pessoas a aprenderem também um pouco da palavra de Deus e talvez tirando a dúvida de muitas pessoas. Vamos então para a palavra de Deus. Tema da mensagem de hoje: eu não acredito que isso é pecado. Eu quero te apresentar algumas situações que estão na Bíblia e eu quero que você analise comigo se aos olhos naturais isso tem peso de pecado. Olhando pelos olhos naturais, será que existe um peso de pecado? O que eu vou te apresentar aqui? Vamos ver então? Em Gênesis, no capítulo de número 3, diz assim, que Adão e Eva pecam contra o Senhor comendo um fruto. Todo mundo conhece a história. Eles fizeram com que toda a raça humana ficasse separada de Deus porque comeram um simples fruto de uma árvore. Seja sincero comigo. Isso tem peso de pecado? Ir até uma árvore e comer um fruto? Não parece ser uma coisa muito pequena? Algo até insignificante aos nossos olhos. Amém? Vamos para o segundo exemplo? Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Eles vendem uma herdade, porque os apóstolos estavam recolhendo as ofertas, os dízimos. A Bíblia diz que todos depositavam aos pés dos apóstolos. Então Ananias e Safira, um casal, decidiram vender a propriedade deles. E aí o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, eles combinaram entre eles. Olha que coisa aparentemente pequena aos nossos olhos. Vamos fazer o seguinte, a gente vende e a gente leva só uma parte. Ou seja, ninguém viu, ninguém sabe de nada, só eu e você. E a gente, e nós dois, ou talvez, né, o homem disse à sua esposa, nós vamos ficar bem na foto com todo mundo, porque todos vão olhar para nós e vão dizer, tá vendo? A Bíblia não dá detalhes, mas sugere que eles devem ter pensado nisso. A Bíblia diz que eles foram e levaram só uma parte, pegaram a outra parte e guardaram. A Bíblia diz que quando eles chegaram diante de Pedro, primeiro veio o homem, Ananias, e aí Pedro olhou para ele e disse, por que deixou, Ananias? Por que você deixou Satanás encher o teu coração? Você mentiu não a mim, você mentiu ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que este homem caiu duro, morto, na frente de Pedro. Nossa, pastor, só porque ele pegou uma parte da oferta e escondeu, guardou, ele não quis levar tudo?
Exatamente. Parece ou não parece ser algo pequeno? Ou até insignificante? Vamos para o próximo exemplo? Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Está em Números, capítulo de número 20. Meus amados, seja sincero comigo. Que pecado tem? Gente, eu bati, foi numa rocha. Moisés estava invocado com o povo. Pensa num povo rebelde. O povo de Israel era um povo rebelde. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, mas não tinha jeito. Aquele povo conseguiu estressar Moisés, de maneira que Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Aí Deus falou: por que você não confiou em mim, Moisés? Você não vai entrar. Você não entrará na terra de Canaã, na terra prometida. Eu quero que você preste atenção nesses detalhes. Porque bateu em uma rocha, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Vamos para o próximo exemplo? Jesus, em Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 28, ele responde a uma indagação, porque chegaram até ele e lhe fizeram uma pergunta sobre adultério. Jesus, então, ele respondeu: ouvistes o que foi dito? Que uma pessoa que for pega em ato de adultério, aí sim, essa estará adulterando. Mas aí Jesus diz em Mateus 5, 28, Jesus disse, eu em verdade vos digo que só de você cobiçar, ou seja, olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, em verdade vos digo que você já está adulterando. Pastor, aí não, pastor. Ô pastor, não, pastor. Dá só uma olhadinha, pastor. Eita, exatamente. Olhar e achar alguém bonito, pecado. Pecado são as imaginações, tá? Aí eu começo a olhar, e começo a imaginar, É isso que Jesus está dizendo. Se nós olharmos para uma pessoa e a cobiçarmos em nosso coração, ou seja, se a gente começar a dar vazão a imaginações, alimentando uma carnalidade dentro de nós, imaginando coisas, intimidades com aquela pessoa, aí Jesus disse, em verdade vos digo que você já estará adulterando. Ah, pastor, eu acho é uma coisa muito pequena isso, pastor. Jesus, é isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Próximo exemplo, uma mulher virou estátua de sal, está em Gênesis, capítulo de número 19, no versículo de número 26. Ela vira uma estátua de sal só porque olhou para trás. Os anjos que iam destruir Sodoma e Gomorra chegaram e disseram, sai toda a família. Eles disseram a Ló, pega sua mulher, os seus filhos, pega todo mundo aí, vai embora, suas filhas, vai embora e não olhe para trás. Aí a Bíblia diz que essa mulher olhou para trás. A Bíblia não diz exatamente o motivo pelo qual ela desobedeceu, mas como nós temos o direito de meditar nas Escrituras, eu entendo que esta mulher deve ter olhado para trás por estar apegada às coisas materiais que ela estava deixando para trás. Pastor, essa mulher, ela virou uma estátua de sal só porque deu uma olhadinha para trás? Isso não é pequeno demais não, pastor? Para Deus permitir um castigo tão grande? Exatamente. Interessante, né? Tema da mensagem de hoje.
Eu não acredito, pastor, que isso é pecado. Eu acho que quem está ouvindo esta mensagem já deve estar começando a entender. Já deve estar começando a entender aonde o Espírito de Deus está querendo chegar. Porque foi Ele que colocou essa palavra no meu coração. Pastor, a mulher deu uma olhadinha para trás e virou estátua de sal? Exatamente. Ô pastor, isso é pecado, é? Vamos lá. Outro exemplo. O rei Herodes foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Pastor, está escrito isso aonde? Atos, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 23. Ele não quis dar glória a Deus. E foi comido de bicho. Foi comido de bicho. Só porque não deu glória a Deus. Ô pastor, você está de brincadeira comigo, pastor. Essas coisas que o senhor está apresentando são pecados, pastor. Uma pessoa, hoje eu não vou dar glória a Deus. Se você analisar o texto e o contexto, aí você vai entender por que esse homem não quis dar glória a Deus. Aparentemente, só não quis dar glória a Deus. Mas eu quero que você entenda que é assim que muitos têm pensado. Muitos têm pensado assim, não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Eu vou dar mais alguns exemplos para que você entenda. Olha só. Acã escondeu os despojos de guerra em sua própria tenda. E por causa disso, morreram 36 homens. Está em Josué, capítulo de número 7. Pastor, Deus não foi com Israel. Deixou de guerrear a guerra de Israel contra o exército e a cidade de Ai. O nome da cidade era Ai. Por causa de um homem que tinha escondido os despojos de guerra da cidade de Jericó. Ele pegou algo, presta atenção, ele pegou algo e escondeu, algo proibido, e escondeu dentro de casa. Algo que Deus tinha dito, não, desta guerra não pegareis nenhum despojo. Aí o que foi que o Acã e os seus filhos fizeram? Pegaram escondidos e guardaram em sua tenda, esconderam em sua tenda. A guerra seguinte, Deus disse, eu não vou guerrear a guerra de vocês. E eles perderam para uma cidade pequenininha. Inclusive eles enviaram aproximadamente 3.000 homens dizendo, é muito fácil, essa guerra aí vai ser muito fácil. Morreram 36 por causa de Acã. Ô pastor, então quer dizer que se eu esconder alguma coisa, pastor, só porque escondeu alguma coisa, Deus deixou de ser com eles? Porque Acã foi, porque Acã escondeu um despojo lá. Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá. Um navio quase naufragou por causa de Jonas. Qual foi o pecado de Jonas, pastor? Isso é pecado? Olha que pecado. Deus mandou ele ir para cá, para a direita, ele foi para a esquerda. Ou seja, Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Ô pastor, você está querendo me dizer que um navio quase naufragou, veio vento, veio tempestade, os homens ali, os marinheiros daquele barco, daquele navio, quase entraram em desespero por causa de um homem que estava lá dentro?
que ao invés de ter ido para uma cidade, desobedeceu a Deus e foi para outra? Exatamente. Aparentemente é algo tão pequeno, né, irmão? Então quer dizer que quando eu mudo a rota, ou seja, quando eu mudo o meu trajeto, quando Deus me manda ir para um lado e eu vou para o outro, isso pode trazer consequências terríveis. Isso é pecado, pastor. Só porque eu não quis passar por esse caminho, eu quis passar por esse. Deus me mandou ir por aqui, e aí eu decidi ir por aqui. Isso é pecado, pastor. Isso pode trazer consequências terríveis. Exatamente. E o último exemplo está em Mateus, capítulo de número 10. O de Jonas você acha em Jonas, livro de Jonas, capítulo de número 1, do 1 ao 4. Versos do 1 ao 4. Agora eu quero que, para terminar, eu quero que você analise comigo Mateus, capítulo de número 10, versículos de número 32 e 33. O último exemplo é: se me negar aqui, são palavras de Jesus, tá? Se me negar aqui, eu te negarei lá. Como é que é, pastor? Uma simples negativa a Cristo aqui fará com que ele me negue lá, diante do Pai? Exatamente. Quero que vocês me perdoem alguns barulhos, porque eu estou aqui dentro da igreja. Eu disse: Deus, você colocou essa palavra no meu coração, eu preciso correr, eu preciso ir até lá, eu preciso falar com o meu povo, eu preciso falar com todos aqueles que estão sendo bombardeados por uma doutrina falaciosa. Hoje, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje em dia tá uma bagunça, tá todo mundo dizendo não tem nada a ver. Hoje em dia tá uma história de não tem nada a ver. Isso aqui é pecado? Gente, mas que povo fanático. Eu estou te apresentando aqui detalhes que fizeram com que homens da Bíblia, detalhes que fizeram com que homens da Bíblia tivessem as suas vidas destruídas. Outros quase as perderam e outros até as perderam por aparentes situações que não tinham nada a ver. Isso é pecado? Comer um fruto? É pecado guardar uma parte do dízimo e não entregar, ou da oferta que Deus colocou no meu coração? É pecado, ao invés de falar com uma rocha, bater na rocha? É pecado só dar uma olhada para uma moça e cobiçá-la no meu coração? Eu podia continuar aqui dando os exemplos, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: não interessa se está escrito na Bíblia não faça, então não faça, por mais absurdo que pareça para você ou para mim. Tipo, meu Deus está mandando que eu não faça isso? O que mal tem em fazer isso? Quantas pessoas estão pensando assim hoje? Não interessa se para mim e para você é algo insignificante. Se está na Bíblia dizendo não faça, é porque não é para fazer. A não ser que não esteja na Bíblia. Se não estiver na palavra de Deus, não faça, então abre-se um parênteses para que a gente possa julgar a questão. Mas se Deus está dizendo não, é não, meu querido. Ei, minha querida, se Deus está dizendo não, é não. Deixa eu falar algo para você, eu já termino esta mensagem e a gente vai orar.
As pessoas, às vezes, elas ficam pensando assim: pastor, tá tudo bem, entendi. Deus falou que isso aqui é pecado, então eu não vou fazer. Mas por que Deus, pastor, não quer que a gente peque? Alguns dizem, eu já até ouvi isso outras vezes, algumas vezes: pastor, se o pecado é bom, se o pecado é gostoso, por que Deus não quer que a gente faça? Por que Deus nos proíbe? Porque, grave isso, grave. Você, meu amado, minha amada, você tem controle das tuas atitudes, mas as consequências das tuas atitudes você não terá controle. Se Deus, que conhece o nosso futuro, está dizendo não faça, é porque Ele sabe as consequências, e Ele, por nos amar, Ele, por saber que você vai sofrer, e Ele não quer que a gente sofra, então Ele já diz de antemão: não faz não, filho meu, não faça não, porque também está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, Deus, na verdade, está nos protegendo das consequências que virão por causa do que eu estou achando que não tem nada a ver. Fala a verdade, seja sincero comigo. Hoje em dia não está uma palhaçada? Ah, não, hoje não. Isso aqui não tem nada a ver. Nunca se viu tantos crentes com depressão, com síndrome do pânico, com crises de ansiedade. Nunca se viu tantas pessoas batendo no peito dizendo que são de fé. Irmãos, nunca se viu tanta gente perturbada na mente, perturbada em tantos sentidos, e batendo no peito e dizendo que conhecem a Bíblia, que amam a Deus. Mas você sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas abrindo portas no mundo espiritual. Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim: Deus disse a Caim: Caim, o pecado jaz à porta. Ou seja, tá aí, tá batendo na tua porta, mas a você, Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 7, mas a você, Caim, cabe dominá-lo. Ou seja, tá batendo, o pecado tá batendo na tua porta, mas eu tô te dando autoridade para dominá-lo. O que foi que Caim fez? Abriu a porta para o pecado. Houve consequências? Sim, houve o primeiro homicídio. Meus amados, grave essa palavra em seu coração. Deus, Ele colocou no meu coração esse tema: eu não acredito que isso é pecado. E tem muita gente dizendo isso: eu não acredito que isso é pecado não. E sabe o que está acontecendo? Estão trazendo morte, tristezas, abrindo portas para demônios entrarem dentro de seus lares, trazerem perturbação e tantos sofrimentos. Não tem nada a ver isso aqui não. Isso aqui é tão pequeno. Por causa de um fruto, a raça humana, toda a raça humana foi condenada à morte e ao inferno. Se não fosse o nosso Cristo, estaríamos perdidos. O último exemplo que eu te dei foi: se alguém negar Jesus aqui embaixo, será negado lá em cima. Obedeça a palavra de Deus. Não fique achando que tudo é normal, que tudo pode, que isso aqui não tem nada a ver, isso aqui, será que isso aqui é pecado? Vai conversar com Jesus, irmão. Busque direção do Espírito Santo. Não vá por conselho de gente que não tem nada com Deus. Essa mensagem é por amor à sua alma. Grave ela em seu coração, compartilhe ela para outras pessoas. Eu quero fazer uma oração por você. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar em tuas mãos a vida dessas pessoas que me ouvem agora. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que as mentes, corações, ó Deus, que a vida, ó Deus, sejam
libertas, abençoadas. Abre os olhos espirituais do teu povo, não os permita, Senhor meu Deus, ir tomando decisões precipitadas, achando que não tem problema, porque isso é pequeno demais aos meus olhos. Tem gente que diz, isso aqui tem nada a ver, não vai causar problema nenhum. Senhor, muitas pessoas, por desobedecerem às Escrituras, por estarem tomando decisões por si mesmas e não perguntar ao teu Espírito, só porque aparentemente a situação ou a atitude que elas vão tomar, aparentemente não tem pecado nenhum. Aparentemente, muitos estão, Senhor meu Deus, por não te perguntarem, por não te consultarem, muitos estão, Senhor, abrindo portas a demônios, e os demônios estão entrando, trazendo tristeza, angústia, desgraças, estão, Senhor meu Deus, sorrateiramente destruindo o emocional de muita gente. Mas em nome de Jesus, que esta mensagem seja impactante aos corações e que muitos possam entender. Eu, a partir de hoje, até nos detalhes, eu vou perguntar para o meu Deus, porque eu não quero fazer a vontade do inimigo. Meus amados, que Deus te abençoe e que você possa se enquadrar em Salmo 139, nos versículos de número 23 e 24. Sonda, meu Deus, prova meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo teu caminho eterno. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa fazer tudo na direção do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.